felicidade, no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Para mim, a reforma agrária popular devia ser essa que a gente está defendendo dentro do assentamento contestado, né? Esse assentamento que já teve uma discussão com o movimento e o INCRA de ser um assentamento diferenciado dos outros, né? Com a proposta mais forte dentro dessa nova construção lá de produzir comida sem contaminação. Que na época se chamava de produção orgânica, né? E que daí foi criando mais afinco, mais unidade, e hoje é a agroecologia, né? Que a reforma agrária, a gente luta pelos nossos direitos, nosso direito de um pedaço de terra, nosso direito de uma moradia. E a agroecologia, ela vem com o nosso direito à alimentação saudável, com o nosso direito do bem-estar, do cuidado com a natureza, do cuidado com o meio ambiente, com os animais, com o ser humano. Acredito que a nossa luta não seja só pela terra. Assim, sempre falei assim, acho que primeiro você luta pela terra, depois você luta por outros ideais e também para que outras pessoas venham ter terra. Né? Então por isso que para mim, eu acho assim, que a gente tem a luta pela terra e tem a luta que ela amplia, que ela vai muito além disso. A reforma agrária popular é tudo isso e mais um pouco, né? É a distribuição da terra, que não há distribuição da terra. A terra só é distribuída depois de um grande sofrimento da população, né? Por isso nós somos sem terra. Por quê? Porque o sistema excluiu, não é porque nós não queremos trabalhar. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Nós queremos a terra como espaço para trabalhar, para morar, para viver, não para ser título, não para ser propriedade privada. E que isso passe de geração em geração, que é a concessão de uso, né, que a gente tem. Então a família, ficou velhinho, morreu, passa para o filho e vai passando de gerações e gerações, sem a gente ser dono da terra. Então isso é a proposta do movimento. A União tem terras. Então as terras que a União não usa, não está necessitando, o presidente poderia tomar uma decisão e destinar essas terras para a reforma agrária. Outra coisa, existem empresas privadas que devem para a União. E são empresas que possuem propriedades privadas. Por que o governo federal não arrecada essas dívidas em terra e faz reforma agrária? Nós fomos atrás para ver quais seriam as empresas que deviam ao Estado e tinham propriedades rurais. E descobrimos que a Insepa tinha. É uma dívida com o INSS. A nossa aqui, o dono, que era a Insepa naquela época, entregou como dívida do INSS. Então, assim, devia para o INSS, a área ia se tornar pública. O prefeito da época, que era bem direitona, assim, queria fazer uma vila rural,
Daqueles modelos assim que eu sempre falo que é depósito de mão de obra barata, né? Porque daí é um monte de gente morando junto, mas não tem terra para trabalhar, então ali chega um fazendeiro que precisa de mão de obra, já leva o pessoal e vai, né? E daí quando o movimento fica sabendo que ele estava com essa intenção, aí ocupa aqui a fazenda, né? Antes, né? Ocupa a fazenda e para tornar um assentamento. Porque a ocupação aqui foi em fevereiro, né? Dia 7 de fevereiro de 99, né? Eu vim morar aqui no assentamento, né? Que hoje é assentamento, mas na época era acampamento, né? Em 2000. Chegando aqui, né? Ficamos mais 2 anos debaixo da lona, né? Até poder, né? Começar a ser... Fomos reconhecidos, né? No 3º ano, né? De acampamento que o INCRA, né? Desapropriou a área e começou a fazer aqui o assentamento. Se não fosse fazer o acampamento, talvez não teria o assentamento hoje. Foi a nossa luta aí, né? Famílias de 10 regiões do estado do Paraná, né? Famílias que estavam... teve famílias aqui com 6, 7 anos de acampamento, outros com 3, outros de outros lugares do Paraná, né? Aqui da região mais próxima, tinha famílias de Curitiba, Balsa Nova e da Lapa, né? Famílias que nunca tinham visto acampamento. Ficamos 1 ano lá na sede acampado, né? Depois foi dividido os grupos, né, para dentro da área, né? Então foi dividido 10 grupos de família, né? Dividido aí dentro da área. Eram 108 famílias, né? E daí nós viemos para dentro de um grupo e como não estava demarcado, o pessoal fez uma divisão por conta própria, né, para cada um ir plantando, né, até que o INCRA pudesse fazer a demarcação legal, né. E daí não sei o que está no INCRA, mas para nós chegou que dia 8 de dezembro de 99 já saiu o papel da emissão da posse. Uma coisa é desapropriar, outra coisa é emitir a posse. E daí foi construindo minha vida aqui, né? Tipo, ficamos 2 anos acampados, assim, morando em barraco de lona. Nós começamos a construir cada um seus barracos para se organizar ali dentro do próprio acampamento. Fazia barraca já era de lona e bambu, né? Então a cama já era feita de bambu. Daí as prateleirinhas, tudo no ladinho. Ele até caprichava na prateleirinha, porque eu nunca gostei de ver roupa assim, montuada num canto, né? Eu gosto de dobradinha mesmo. Então faz umas prateleirinhas, porque tá muito feio minhas roupas. A ideia não é achar, a gente ia procurar roupas finas e não achava. Então era tudo. Importante porque a gente convive, né? Você começa no meio de convivência com outras pessoas diferentes da gente, né? Então você vai pegando amizade, porque era barraco, pertinho do barraco, então acontecia uma coisa com o vizinho, você já estava lá. Eu não vejo o acampamento só como difícil, porque ali a gente convive muito, aprende muito, divide tudo, compartilha tudo. Então assim, se tem comida para a gente divide com todo mundo. Tudo que você tem no acampamento, você compartilha muito, né? Porque é o que as condições que você tem. Acho que a experiência do acampamento tem os 2 lados, assim. E eu acho que o acampamento, no movimento, é o espaço de maior aprendizado que a gente tem. Porque a gente faz muito curso, a gente faz muita reunião, a gente faz muita formação. Enfim, porque é um tempo que você está ali sem ainda acesso à terra, então tem tempo para fazer as outras coisas. E ali a gente aprende muito. Então, o acampamento tem tudo isso, assim, né? A dificuldade, mas também o aprendizado, a convivência. A saúde e a educação foram as primeiras, né? E já logo depois, né, o debate já veio essa preocupação da produção, né? O que nós vamos fazer aqui no acampamento, né? Nós vamos depender só de coleta? Não, vamos começar pelo menos umas hortas para nós plantar verdura, que a verdura vem mais rápido. Cada grupo ia fazendo uma horta para poder ir resolvendo o problema, né? Mas isso já foi de arrancada, né? Então, por mais que o movimento tenha uma discussão a nível nacional, né? Que quando as pessoas se acampam, né? Elas têm que se organizar em grupo, tem que tirar os setores, né? Mas aí também tem que já resolver o problema da alimentação. Dali, já no primeiro ano que nós chegamos aqui, o pessoal já começou a plantar, né? Para poder tirar a sustentação deles.
O que as famílias que vieram para cá sabiam fazer? Bom, sabiam produzir grãos e leite. E aí a gente tentou várias coisas, principalmente o leite. Então, em 2003, quando as famílias pegam o crédito para fazer a produção, a maioria das famílias investe em leite. Então, assim, o que aconteceu? Nós não estávamos preparados para produzir leite. Não tinha uma cultura de produção de leite assim apurada aqui para a região. A gente produzia leite de outras formas em outros lugares que você consegue produzir com menos rigor. Aqui não, aqui nessas épocas de frio, se não tiver tudo muito planejado, a vaca morre de fome. E aí o que aconteceu? Nós tivemos esse problema de dominar o ambiente, mas também tivemos o problema de vender o leite. Então, um tempo nós tínhamos um caminhãozinho da associação que juntava o leite das famílias, botava no taro, trazia aqui, inclusive para essa sala aqui, e aqui a gente ficou fazendo o queijo um bom tempo. Quando as famílias chegaram aqui, esse solo era totalmente degradado, né? Então não adiantava eu também, né, querer fazer uma cultura convencional, uma lavoura de uma outra região que eu vim, né? Vamos dizer, uma terra vermelha, aqui também não vai produzir, né? Porque aqui tem uma particularidade, né? Agora mudou muito o clima, mas assim, era muito frio, geava demais, né? Dava muita geada. Então, se for escutar os relatos, né, mais do que as pessoas contam, então converso bastante com a minha sogra e com o meu sogro de como que era aqui. A gente plantava, a geada matava tudo, né? Então a gente não conseguia colher, a terra era muito ruim, a gente demorou muitos anos para conseguir colher uma mandioca, né, de qualidade, que desse para cozinhar, para comer. Então, assim, foi bem difícil, né, esse processo de adaptação das famílias aqui com essa terra, né, com esse território. E acho que a agroecologia, ela veio como facilitador. Então, assim, vamos cuidar da natureza, cultivar esse solo, pensar uma forma diferente de produzir, de se organizar para a gente conseguir, né, conseguir se viabilizar nesse espaço, né? A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o carro, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o carro, da enxada e do violão. A chuva cai sobre a natureza e a planta cresce, gerando a riqueza, e o trabalhador luta com certeza para não faltar o pão sobre nossa mesa. Nessa década de 90, o Movimento Sem Terra fez experiências de construir o seu sistema cooperativista dos assentados. E nesse processo nós tivemos importantes avanços, mas também tivemos muitos equívocos por não compreender o modelo agrícola, a matriz tecnológica, o aspecto ambiental da reforma agrária, o aspecto ambiental da agricultura. Então, a partir desses fracassos que tivemos na área da economia, da produção, das cooperativas, do processo de organização da cooperação agrícola, a gente começou a perceber que o problema não era a cooperação agrícola, era a questão da matriz tecnológica que nós estávamos importando do agronegócio. Então foi aí que começamos a fazer uma reflexão de como deveriam ser os novos assentamentos. Mas precisaria ter uma proposta mais completa de reforma agrária, ou digamos, uma proposta mais completa no sentido de organizar a comunidade camponesa. A discussão gerou em torno de como teria que ser um assentamento para ser mais viável do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, do ponto de vista educativo, pedagógico, tudo mais. Eu acho que foi um aprendizado que trouxe uma mudança cultural
na reforma agrária, no comportamento do MST. O período do acampamento foi importante para a gente se apropriar um pouco dessa discussão toda. O que o MST estava concluindo? Digamos, o MST surge em 84 e aí começou a fazer uma avaliação. Alguns processos externos foram reproduzidos dentro do assentamento. Por exemplo, assim, pega um grande latifúndio, divide em pequenos lotes. A reforma agrária muitas vezes não passava disso, de pegar um grande latifúndio e dividir em lotes pequenos. As relações de gênero continuavam iguais, as relações de produção continuavam iguais, a forma de fazer agricultura continuava igual, que era fazer monocultura de milho, feijão, soja. E aí, esse processo ele levou a uma certa crise dentro dos assentamentos. A agricultura convencional, o agronegócio, ele já dominava muito bem essa forma de produção convencional em larga escala e monocultura. E isso começou a produzir uma inviabilidade econômica nos assentamentos, porque muitos assentamentos, muitas famílias assentadas não conseguiram e não conseguem se viabilizar com produção convencional e de monocultura em uma área muito pequena. O latifúndio, como tem grande extensão, máquinas enfim, consegue se viabilizar com uma pequena margem de lucro, digamos assim, mas a família assentada não consegue sobreviver. O movimento já, desde que começa, ele já tem um debate de que, de fato, ele precisava ter uma agricultura mais voltada à ecologia ou alternativa aos agrotóxicos, aos venenos. Mas assim, que lá em 2000, no 4º Congresso, que de fato ele politicamente então, traz para o campo político essa definição da agroecologia. Mas por que, digamos assim, caiu a ficha? É porque o mesmo modelo do qual excluiu já desde a década de 60, 70 os camponeses, as camponesas do campo, né, as famílias de agricultores, então ele caiu essa ficha assim, nós não podemos reproduzir o modelo que já nos excluiu. Também ajudou um pouco a resgatar, né, os valores camponeses, resgatar um pouco as práticas. Os espaços onde politicamente o movimento está organizado conseguiram evoluir na questão da agroecologia e da agricultura orgânica. Então assim, a gente surge nesse debate. O assentamento surge nesse debate do movimento de que a gente precisava construir assentamentos diferentes. Já chegando no ano 2000, o movimento começa a avaliar os assentamentos e olhar para os assentamentos como um espaço que não adiantava só a gente conquistar a terra e a gente continuar fazendo o mesmo modelo de produção nos assentamentos e o mesmo modelo que tinha na sociedade de morar todo mundo longe, de não ter acesso à água, à infraestrutura mais. Então, começa a avaliar que os assentamentos precisavam ser diferentes. Para olhar para isso, olhar para a infraestrutura social e olhar para a produção, porque ela estava sendo o mesmo modelo convencional que existia na sociedade. O movimento vinha já de uma avaliação, de que nós tínhamos que criar um novo sistema de assentamento com uma outra visão, E aqui nós trabalhamos um projeto completo, mais de ano de discussão com as famílias no acampamento. O movimento tinha uma visão política, as famílias fizeram debate por um ano, um estudo de como nós ia construir esse assentamento. Então aqui teve uma coisa muito importante, que era você ir trabalhando esse sistema da produção orgânica, da agroecologia, e criar um espaço coletivo para que tudo que fosse construído se construísse ali. Então aqui nós tiramos, dentro desses 3.200 hectares, nós tiramos uma área de 30 hectares ali, onde que é o centro, onde que tudo está se construindo ali. São coletivos, que é para essa área mais social, onde que vai essa parte de esporte, cultura, educação, saúde, agroindústria. Então, era uma proposta, uma preocupação da direção do movimento, porque o assentamento que sairia na Lapa era o mais próximo da capital. Então, foi uma intenção de que esse assentamento teria que ser a expressão da discussão que o movimento estava fazendo naquele período, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a questão ambiental, sobre a questão da moradia, sobre a questão da infraestrutura, da cooperação, tudo mais. Então, tinha uma proposta. E a ideia é que ali a gente construísse essa proposta.
E lá já o pessoal que estava ali do movimento já dizia, ó, nós vamos para um assentamento que é próximo a Curitiba. A ideia é fazer um assentamento modelo que tenha como a produção baseada na agroecologia. Já vieram sabendo, ó, lá a ideia é que seja assim, a produção agroecológica, a preservação do meio ambiente, né, de uma alimentação mais saudável. Então vinha com isso. Teve muita formação, assim, para dizer, porque quem morava na cidade, provavelmente vários assim tinham ido para a cidade há 5, 10, 15 anos, eram do campo, foram para a cidade, era o público que veio para cá, ou então viveram a vida toda na cidade, ou que vieram do campo, mas que naquela época a forma de produção que estava bombando, né, era a produção convencional. Então as pessoas tinham aprendido, tinham se formado a produzir de forma convencional. Então, como é que você vai fazer agroecologia com uma pessoa que não sabe fazer? Então, tem que ensinar. Então, teve muito curso de formação na área da produção, assim, para ensinar as pessoas a produzir de forma agroecológica, né? Assim, digamos, foi um curso intensivo de anos ali, de experimentação, de formação, para ensinar essas pessoas. A gente conheceu experiência, a gente estudou, a gente fez curso. Seminários, a gente fez muito seminário de educação e de agroecologia para a gente poder entender o que era isso. Então, aliado ao trabalho, tinha o estudo de a gente ir compreendendo isso. E aí vai aumentando as famílias, né? Devagarinho a gente vai... Esse trabalho existe desde o início do assentamento. E aí, nós fomos implantando aqui. Então, essas 30 famílias, não foi as 30 que começaram. Na verdade, começou com 9 famílias. Tinha uma definição, tinha uma discussão, mas e como que as pessoas vão ver que isso está acontecendo? Dentro dos 9 estava a nossa família. Eu nunca usei veneno na minha vida, então isso está no sangue, né? Trazendo muitos profissionais aqui no assentamento, mas teve uma coisa mais interessante que era resgatar o conhecimento nosso, resgatar aqueles conhecimentos que o meu avô fazia, que o meu pai fazia, que eu já estava fazendo e continue fazendo. Antes não se falava, não tinha esse nome de agroecologia. Antes, eu, junto com meu pai, meus avós, eu nem conhecia esses venenos, né? E daí eles trabalhavam natural, né? Então, e a minha vida foi, eu nasci dentro da família trabalhando desse jeito, né? Sem veneno, sem transgenia, muito menos ainda na época, né? Então, se chamava uma agricultura natural. Então, na casa do meu pai não usava veneno. E é sempre a preocupação, né? Nós temos que produzir comida boa, né? Meu pai sempre dizia, né? Nós temos que produzir comida boa para ter fartura, né? Não é? Daí muitos arrancaram até pomar em volta da casa, vizinhos, né? Arrancaram pomar em volta da casa para plantar soja, porque dava muito dinheiro. E o meu pai, ao invés de arrancar o pomar, foi plantando mais, né? E também intercambiar conhecimento. Então nós fomos visitar muitas experiências, né? Existem muitas pessoas fazendo agroecologia, fazendo agrofloresta, muitas pessoas que têm essa clareza. Onde que eu aprendi que quando eu era do tempo dos meus pais, assim quando nós ia para a roça, achava que nós ia para a roça lá, nós tínhamos que carpir, limpar, tirar tudo o mato, tinha que estar limpo. Uma coisa que eu aprendi que hoje você não retira os matos, onde que isso aí vai servir de adubo, onde que vai se dar cobertura para a terra, onde que vai enriquecer a terra. Nesses cursos de formação, onde que eu aprendi como lidar com a terra, como que nem proteger a saúde, essas coisas. Muito, na verdade, assim, foi um processo de muito aprendizado, porque para mim foi uma evolução daquilo que eu conhecia, né? Porque
Tipo, plantar verdura é uma coisa que a gente já fazia, né? E plantar algumas frutíferas também já plantava. Mas você não tinha a integração de trabalhar elas junto no mesmo espaço, não tinha esse conhecimento. Então, assim, quando nós chegamos aqui, a gente começou a participar, teve várias oficinas, teve várias coisas para a gente aprender sobre lidar na agroecologia também, né? E eu fui participando mais, e aí a minha cabeça também começou a modificar através daí. Falei, nossa, uma coisa diferente da maneira que eu vi. Não tinha, na minha cabeça nunca tinha passado por aquele conhecimento que eu passei aqui. Mas a agroecologia nunca foi 100% do consenso. Porque ela é uma maneira nova, é uma discussão nova, precisa mais aprofundamento. Eu acho que para valer a pena tem que ser uma alimentação saudável, tem que estar plantando meio de tudo para a família, para as outras pessoas, por mais que você não venda, mas você deixa de herança para os teus filhos, né? Uma terra saudável, com frutas saudáveis, né? Claro que às vezes as pessoas nem sabem, mas ela vai aprendendo e vai tomando gosto pela agroecologia, né? E vai vendo que tem coisa, por exemplo, tomate, que tem gente que fala tomate não dá orgânico. Não dá se não plantar, não vai dar, né? Talvez a primeira vez que você plantar, tipo nós, as primeiras plantações, o milho vinha pequenininho, não dava espiga, você se decepciona, mas você não pode desanimar, né? Você tem que continuar. E tinha um pouco de preconceito meio, ainda tem, assim, dos convencional, que os orgânicos iam passar fome, porque no início a terra era fraca, a gente não sabia que era agroecologia, estava experimentando e tentando, e a terra fraca não respondia, a gente não usava adubo químico, nada, mas não usava outra coisa, entendeu? No início foi bem difícil. Já faz tempo que eu venho nessa lida camponesa, rodeada de alegria e também muitas tristezas. Quantos companheiros nossos já perderam até a vida pela tal reforma agrária que há tempo tá esquecida. Mas essa luta não para, pois é a reforma agrária nossa única saída. Não conseguia perceber uma alternativa de produção para o assentamento se viabilizar. As famílias que estavam na agroecologia conseguiam fazer uma renda também muito pequena com hortifruti. As famílias que estavam na produção convencional também tinham bastante dificuldade de se viabilizar economicamente. E aí a gente poderia dizer assim que quem salvou o assentamento naquele período foram as iniciativas das mulheres. Porque enquanto, digamos assim, os homens faziam aquilo que dava dinheiro, que no final acabou não dando nada, as mulheres cuidavam de produzir alimentação na casa. E aí quando a gente começa a trabalhar com o programa de aquisição de alimentos em 2005, 2006, com um pouco mais de intensidade, quem que tinha produção para vender eram as mulheres que tinham uma pequena horta, costuma falar uma pequena horta atrás de casa, né? Mas digamos que tinha uma horta, tinha um quintal organizado, e aí era uma produção muito pequena, mas que foi dando pistas assim, não, a alface produz, repolho produz, o pêssego produz. Então a gente foi percebendo que aquele tipo de coisa que as mulheres estavam cultivando na casa são as coisas que a gente foi conseguindo comercializar e fazer uma pequena renda para a família. Se a terra não resistir, quem poderá nos salvar?
Enquanto eu não tinha projeto, que a mulher produzia, que fazia a horta, né, produzia verdura, então os homens não se envolviam muito, porque isso era coisinha, né, coisinha para mulher, né. Muitos diziam, né, a coisinha para mulher, porque nós temos que fazer. As mulheres, então, já que não tem o que fazer, então vamos cuidar da hortinha, né. E isso é coisa muito feia, o homem ficar lá, né, abaixado, com a bunda pro ar, plantando, né. Depois começou, né, as mulheres começaram a aumentar a horta, começou a ter esse projeto e a gente conseguir vender melhor as verduras, começou a entrar uma renda melhor, não, os homens começaram a se envolver, né. Das frutíferas também, a gente tinha na cabeça de produzir, mas não tinha mínimos conhecimento técnico. Plantar um pé de pêssego, acho que basta plantar. Não, tem que fazer todo o manejo, a condução, é delicado, né. Tecnicamente, tem que entender um pouco, senão não colhe nada também. Colhe um produto péssimo de qualidade. E daí as mulheres, muitas mulheres, começaram a fazer isso e fazer bem feito. Então, e os homens que investiram, o PRONAF, que na época, Programa de Valorização da Agricultura Familiar, que a gente tinha direito a acessar, que na época eram R$12.000, muita gente pegou e investiu em horas máquina, insumos agrícolas, veneno, semente selecionada e essas coisas. Ou se não faliu no primeiro ano, faliu no segundo, no terceiro ano. Não deu muito certo. Porque isso dá dinheiro, que muitas famílias enchiam quase todo o lote de soja ou milho. Quando iam vender, às vezes não chegava a pagar o financiamento que pegava do banco. E as mulheres com uma cantinha de horta, tirar o sustento e para outras despesas, né, da venda de verdura. Então, ontem foi com os homens começaram a se envolver, porque dá dinheiro mais rápido. Né? E as mulheres com aquelas pequenas atividades da horta e tal, e comercializando, e na feira, e depois que veio a cooperativa intensificou isso. Olha, eu já participei de feira. Essa cooperativa que nós temos aqui, criada, essa cooperativa foi através de nós começar de feira e vender em universidade em Curitiba, e vender de porta em porta. Tudo essas coisas assim que começou, né, se eu dizer que mercadinho que tem ali, as coisas que não tem minha mão lá. Aí veio esse programa do governo Lula, que ajudou a fortalecer essa ideia. Então as mulheres conseguiram manter a casa em pé, né? Porque o que você fez naquelas lavouras foi tudo para o banco e não chegou, né? Pagar mercado, lojas agropecuárias. Então é uma produção que tem um custo muito alto. Ela se torna barata para quem tem muita terra e faz aquilo em escala. E é uma monocultura, então para administrar uma monocultura é coisa muito fácil. O difícil é administrar a diversidade. Então, as mulheres, boa parte delas que cuidava dessa área, de produzir essas coisas que necessita dentro de casa, o queijo, o ovo, a carne do frango, cuidar do porco que vai dar banha, vai dar a carne, né? Então, e ali sem dinheiro, sem crédito do governo. Então, elas sustentaram o processo ali. Contestado, eu posso dizer assim, a participação da mulherada, da companheirada, foi muito importante para o assentamento estar onde está hoje. Mulheres militantes, clareza do processo, que segura, que briga, que vai e faz. Se não fosse elas, esse assentamento seria muito, muito, muito diferente. Digamos, as mulheres deram uma grande contribuição, digamos, para esse processo da agroecologia no assentamento. Que as mulheres, ao mesmo tempo que conseguem olhar para essa questão da produção, de estar ali lado a lado com a família na produção, tem alguns lotes que só as mulheres que coordena essa questão da produção agroecológica. Então as mulheres estão um pouco à frente desse processo da agroecologia. Da agroecologia participa muita mulher, por conta de ter a renda ali e
como a sociedade machista histórica, que a horta era o espaço em volta da casa, que a mulher trabalhava. Então, dali que a mulher conseguiu ganhar um pouco mais de independência daquela pequena hortinha, que daí ela certificou e tudo. Então, da agroecologia também é um espaço de luta das mulheres. Aí animou, né, das mulheres também a fazer os projetos. Já trabalhavam nas hortas, só que não achavam que, assim, até então não tinha se valorizado tanto que podia aí dar uma geração de renda maior com a agroecologia e também dentro do certificado. Aqui no assentamento muito começou das mulheres e daí depois que daí eles viram que deu renda e os homens participaram muito mais. Mas teve famílias aí que começou a produzir todo o lote convencional. E daí começou com hectares, hoje o lote inteiro certificado. Porque viu que começou a dar renda. Não, você quer produzir morango, quer produzir soja, eu vou produzir verdura. Eu vou vender, né? E tinha projeto. E daí o homem começou a ver que começou a dar renda, né? Não, vamos então plantar mais. Daí certifica o lote inteiro, produz um tanto de verduras, pastagem, o feijão, o milho, sem veneno. Mas começa com a mulher, né? Olha, aqui dentro, as mulheres, elas são mais assim, gosta mais de trabalhar na horta, coisa assim orgânica, do que os homens. Porque o meu marido, ele nunca foi muito de me ajudar na horta e coisa assim, sabe? Era mais eu sozinha. Que eu plantava para o PA, mas em 4 meses eu terminava de encher meu PA. E aqui dentro as mulheres, elas são bastante assim de trabalhar orgânico mesmo. Culturalmente, as mulheres que fazem essa produção para autoconsumo. E essa produção para autoconsumo geralmente é uma produção mais limpa, mesmo nas famílias que são convencionais, agricultores que usam agrotóxicos, que faz uma produção mais em roda da casa, ali para o autoconsumo e tal. Então, elas já têm esse conhecimento e elas têm uma adesão muito mais forte a essa questão da agroecologia. O principal na cabeça das mulheres, eu vejo que é a produção para sustentar a família. E depois, sim, a questão da renda, né? Então, o papel das mulheres é importantíssimo. Eu acho que as mulheres são muito corajosas, assim, também, nessa coisa de uma proposta nova, diferente, que é, assim, tida como diferente, nova, mas, na verdade, elas fazem... Historicamente, elas já faziam agroecologia, só não chamavam com esse nome, né? Tem muitas senhoras aí, pessoas mais velhas, que a gente vê que faz um manejo ali do agroecossistema, do lote, muito próximo que a gente está falando na agroecologia. Só que às vezes a pessoa nem tem essa palavra, esse conceito, os princípios tão claros assim, onde a gente aprende muito com essas mulheres, né, no modo que ela faz ali a produção, nos quintais, na horta. Historicamente, culturalmente, as mulheres que fazem. Aqui, quando isso começa a ser a opção de geração de renda, aí que os homens se inserem, né? E hoje em dia tem companheiros que fazem um trabalho muito bonito aí, com hortaliças, com frutas. Historicamente, as mulheres, né, elas são protagonistas na preservação das sementes, né? Na diversidade, na produção familiar, né? Do autossustento da família, porque esse pequeno cuidado dos pequenos animais, da vaca, da horta, né, o cuidado ao redor, né, do trabalho doméstico, como já citado, ele é feito pelas mulheres, né? E nesses espaços menores, né, onde o espaço que a gente até diz que é os espaços onde os homens não frequentam, ou pouco frequentam, né, as mulheres não vão colocar insumos agrícolas, não vão comprar agrotóxicos, porque é um espaço e porque elas têm entendimento que essa alimentação é para a família. Então, essa relação do trabalho agroecológico, trabalho sem utilização de agroquímicos, de adubação, de fertilizantes,
ele começa nesse pequeno trabalho que é desenvolvido para as mulheres. E por isso que eu acredito que a agroecologia, ela vai ser levada à frente, e ela está sendo levada para frente porque foi uma coisa que as mulheres abraçaram para si, né? E que hoje os homens também. Foram elas, pela preservação das sementes, pelo cultivo em pequenas escalas, né? Pela alimentação, por questão da soberania alimentar, né? Pela questão de trazer o alimento saudável para a família primeiramente, né? Então, por isso que a relação das mulheres com a agroecologia, com a preservação das sementes, e preservando as sementes preserva toda a natureza, ela está diretamente ligada. É impossível debater soberania alimentar sem debater a questão das mulheres, da mesma forma que é impossível debater a diversidade das sementes, a diversidade da vida como um todo, sem debater o protagonismo das mulheres. Porque se existe soberania alimentar e se existe preservação das sementes, é porque as mulheres, historicamente, elas estiveram ali fazendo a garantia para que as coisas aconteçam. Sonhos que me faz sorrir, vai fazer outro chorar. Se a terra não resistir, quem poderá nos salvar? Na história de um novo tempo, contos da terra serão lembrados. Um futuro tão incerto pros nossos netos foi preparado. A verdade do poeta é mandamento sagrado. Quem não conta a sua história não se lembra do passado. Sonhos que me faz sorrir, vai fazer outro chorar. Se a terra não resistir, quem poderá nos salvar? Sonhos que me faz sorrir, vai fazer outro chorar. Se a terra não resistir, quem poderá nos salvar? A disputa da semente foi se espalhando pelo sertão. Matou belezas do tempo, foi semeada de mão em mão. Onde manda o dinheiro, até joio é plantação. Se a moeda vem primeiro, semente perde a razão.